Então, muito bem, eu não disse que eles não são cristãos, não disse nem mesmo que eles não são devotos. Eu sei que eles são cristãos, são devotos porque eu os conheço. O que eu disse é que são boiola. E boiola não disse no sentido sexual, evidentemente. E boiola no sentido ideológico. O que é boiolice ideológica? Consiste no seguinte: o sujeito ser contra determinadas coisas, mas jamais combatê-las em público. Agora, se você diz que o Opus Dei está fazendo alguma coisa, eu vou te lembrar um negócio. O Papa Pio XII, em 1953, dizia que nós tínhamos que combater o comunismo, tá certo? Até o ponto da morte. Nós tínhamos que oferecer a nossa vida, arriscar a nossa vida para combater o comunismo. Tá certo? Já onde o Papa Pio XI, na encíclica Divini Redemptoris, enfatizava que ele mesmo jamais tinha parado de falar contra o comunismo. Aí enfatizava que a igreja jamais tinha silenciado contra o comunismo. Depois ela veio a silenciar, mas até a época, né, não tinha silenciado. E citava os seus antecessores que tinham botado a boca no mundo contra o comunismo, citando aí, né, as encíclicas Miserentissimus Redemptor, 40º ano, Caritate Christi, Acerba Animi, Delectissima Nobis e outras. Quer dizer, a igreja não parava de falar nisso. Né? Diz aqui, Pio XI, tá certo? Um poderoso fator que auxilia a difusão do comunismo é a conspiração de silêncio por parte de um amplo setor da imprensa não católica no mundo. Dizemos conspiração porque é impossível explicar de outra maneira por que a imprensa, em geral, tão ávida de explorar mesmo os pequenos incidentes da vida, foi capaz de permanecer em silêncio por tanto tempo a respeito dos horrores perpetrados na Rússia, no México e mesmo na Espanha. Tá certo? Então, note bem, o Papa Pio XI está acusando a mídia inteira de conspiração de silêncio com relação aos crimes comunistas. Agora, se ele está condenando até mesmo a imprensa leiga, você imagina as organizações cristãs que têm a obrigação não somente de denunciar dia e noite os maiores crimes já cometidos contra a humanidade e denunciar o maior inimigo que a igreja já teve em 20 séculos de história, mas tem a obrigação de oferecer a sua própria vida. Agora você me diga, Márcio Nicodemos, quantos jornais anticomunistas a Opus Dei publica? Né? Quantos programas de televisão anticomunistas ela publica? Quantos manifestos contra os crimes do senhor Fidel Castro, tá certo? A Opus Dei publicou? Quantos manifestos contra o Foro de São Paulo a Opus Dei promoveu? Ela não fez nada disso. Eles deixam, eles que são pessoas importantes, são pessoas de poder, são presidentes de empresa, são magistrados, tá certo? São políticos, tá certo? São militares de alta patente, tá certo? Esses todos deixam os pobres, tá certo? Desamparados, solitários, como eu e Graça Salgueira, lutando no fronte, enquanto eles vão fazer retiro e ficar rezando como velhas. Pois então, repito, são boiolas mesmo. São boiolas mesmo em vocês, nesse sentido. Vocês são infiéis, porque os papas foram muito claros. E mais ainda, no milagre de Fátima, que foi o acontecimento mais importante da história humana desde o nascimento de Jesus Cristo. Nossa Senhora desceu à Terra, apareceu deixou a mensagem para 70 mil pessoas que assistiram à dança do sol, quer dizer, provocou um fenômeno astronômico absolutamente fantástico, majestoso e espetacular, como nunca se viu. Tudo isso para chamar a atenção para um perigo, que era de que a Rússia espalhasse os seus erros pelo mundo e inaugurasse uma perseguição de cristãos como jamais tinha havido na história. Ela anunciou isto. Agora, você não quer dizer que... claro, Nossa Senhora mandou rezar o terço, mas ela não mandou fazer só isso. Ela mandou você ficar escondidinha em casa. Se ela quisesse silêncio em torno disso, ela ia reunir 70
1.000 pessoas e fazer o maior espetáculo que já se viu no céu, tá certo? Desde a criação. Ora, Nossa Senhora quer que vocês façam barulho, quer que vocês combatam, quer que vocês façam como o Papa Pio XI, que diz, jamais silenciei. Como eu que não presto, eu não vou me comparar ao Papa Pio XI, que eu comparando com o Papa Pio XI, eu sou uma pulga, eu sou um cocô de pulga. Você está entendendo? Aquilo era um homem santo, eu sou um filho da puta, mas eu estou cumprindo aqui a minha obrigação, porque foi o que Nossa Senhora mandou fazer. E você, quando tem dúvida, por exemplo, às vezes a igreja está dividida, um sujeito fala uma coisa, outro fala outra, tá certo? Mas o que Nossa Senhora falou não é dúvida, não há dúvida alguma. Você está entendendo? Ela deu uma ordem muito clara. Então, não é só para rezar o terço. Tá certo? Ela não quer descrição. Agora, veja, tem pessoas que reduzem esse combate de vida e morte contra o maior inimigo que a igreja teve, eles reduzem a questão, vamos dizer, de uma polidíssima divergência político-ideológica e querem tratar os comunistas muito bem, como se fossem pessoas respeitáveis e não os criminosos, assassinos, tarados que são. Como se merecessem respeito. Quer dizer, isso é o que a igreja chama de respeito humano. Vocês todos da Opus Dei, vocês tratam, tá certo? A turma do Foro de São Paulo, dos partidos comunistas, os terroristas todos, com respeito humano. Vocês silenciam e ficam lá rezando como velhinhas. Quer dizer, na hora que o inimigo chega e ataca, os homens têm que sair para lutar. As velhinhas e as criancinhas ficam rezando dentro de casa. Mas essa tarefa delas não é nossa. A nossa prece, meu filho, é no campo de luta. Você está entendendo? É ali que nós oferecemos a nossa vida, tá certo? Em sacrifício, pela honra do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo pisado, pisoteado, cuspido dia e noite. Então não venha me dizer, eles fizeram o seminário, eles fizeram o retiro. Né? Eu quero ver os caras no campo da luta, usando, pondo ali a sua vida, o seu talento e o seu dinheiro. Você já ouviu falar da Graça Salgueiro? A Graça Salgueiro é uma psicóloga aposentada da prefeitura do Recife, ganha uma miséria por mês. Ela está fazendo mais contra o comunismo latino-americano do que a Opus Dei inteira. Nunca vi um homem da Opus Dei chegar lá e dar uma solidariedade, fazer uma visita, sabe, de cortesia. Não é isso? Ora, você visitar quem precisa de você é uma das obrigações mais básicas do cristão. No segundo mistério do Rosário, o que faz Nossa Senhora? Vai visitar a sua prima, que precisava dela. Vocês têm cumprido isso, seus desgraçados? Seus molengas, seus boiolas, seus viadinhos. É isso que vocês todos são. Não no sentido sexual, evidentemente. Tá certo? Preferia que fosse no sentido sexual. Se fossem, vamos dizer, se fossem homossexuais, estariam pecando. Tá certo? Mas todos nós pecamos de alguma maneira. Uns são viados, outros são bêbados, outros são jogadores, outros são adultos, outros são preguiçosos, tá certo? Outros são boca suja que nem eu, você tá entendendo? Todos nós pecamos, tá certo? Mas nós não podemos fugir da obrigação que a própria Nossa Senhora e tantos papas, eu citei só aqui Pio XII e Pio XI, mas Leão XIII disse a mesma coisa. Tá certo? Quer dizer, aqui ele cita uma dezena de encíclicas que enfatizam isso. Esse negócio de comunismo não é brincadeira. E note bem, quando você vê gente analisando a situação internacional, falando de terrorismo islâmico, etc., procure lá o nome Rússia, ou a União Soviética, ou o KGB. Se não tiver esses nomes lá, é desinformação, é desconversa. Nossa Senhora deixou muito claro, não falou assim, tome cuidado com o Islã. Não falou nada disso. Ela disse, a Rússia vai espalhar seus erros pelo mundo. E você lê os livros do general Ion Mihai Pachepa, que foi o oficial de mais alta patente que fugiu do mundo comunista para o Ocidente, ele mostra lá que todo esse negócio de terrorismo islâmico foi montado pela KGB com a participação e ajuda dele próprio. Quer dizer, ele está confessando o seu próprio crime, não está acusando o vizinho. Quer dizer, quando acusa os outros, você pode duvidar, mas quando o cara vem e confessa o seu crime, então por que eu vou duvidar? Quer dizer, ele não está se gabando de que ele fez isso, ele está envergonhado de ter feito isso. Então, por trás de toda essa coisa terrorista, meu filho, está um negócio chamado KGB.
Tá certo? O próprio Ion Mihai Pacheco, ele também contou que toda aquela campanha que se montou contra o Pio XII, com aquele maldito livro, O Papa de Hitler, de um picareta chamado John Cornell, o Ion Mihai Pacheco também contou que toda essa campanha anti-Pio XII foi tudo montado pela KGB. E quer saber? Até eu acreditei nessa merda. Eu li o livro do John Cornell na hora, acreditei. Depois é que eu vi o livro do Rabino. Teve que vir um Rabino. Porque padre não fez isso, não. O cardeal não fez isso, não. Né? Fizeram, às vezes, faziam uma notinha aqui e ali, mas fazer um livro e sair combatendo de frente foi um Rabino que fez, o Rabino Daniel Dellen, que disse, olha, não é nada disso, o Pio XII foi o cara que mais ajudou a gente, enquanto todos os outros ficaram no blá blá blá, só ele é que fez alguma coisa e que falou em nossa defesa pela Rádio Vaticana, tá entendendo? Então, isso quer dizer, também existe o livro da Claire Sterling, que se chama O Tempo dos Assassinos, que tem edição no Brasil, que conta como a KGB planejou e executou o atentado que quase matou o Papa João Paulo II. Quantas pessoas da Opus Dei, quantos dirigentes, quantos potentados da Opus Dei escreveram para denunciar isso no mundo inteiro, com todo o poder que eles têm, com toda a capacidade que eles têm de influenciar a mídia. Quem foi que levantou sua voz para dizer esses comunistas são assassinos, tentaram matar o nosso Papa, não conseguiram porque Jesus protegeu? Tá? Quantos falaram isso? Nenhum. Então não vou me retratar merda nenhuma, Márcio Nicodemos. Eu quero que esses caras parem de agir como velhinhas e ajam como homens. Rezar o terço, né? Meditar, ler o evangelho, é obrigação de todos nós. Agora, o sujeito não vai dizer que ele ele tem o direito de fugir da luta porque ele está rezando lá o terço. Ele termina de rezar o terço e vamos partir para a porrada aí, meu filho. Você tem que denunciar essas coisas dia e noite, com o risco da sua própria vida. Isso aí não sou eu que estou dizendo, o Papa Pio XII. Agora, o que facilita tanto, vamos dizer, a expansão desse movimento comunista, terrorista, tá certo? Radical, revolucionário internacional? São pessoas como essa gente da Opus Dei, que são contra, mas reduz tudo a uma questão de uma divergência ideológica, nós temos que respeitar o nosso adversário, tá certo? Quer dizer, como se homicídio em massa fosse apenas uma doutrina, não fosse um ato criminoso. Né? E esse pessoal, então, significa o seguinte, eles têm perante a vida uma atitude não religiosa, uma atitude não moral, tem uma atitude estética. Eles gostam daquilo que fica bem, que é polido, que é elegante, e isso para eles é mais importante do que a substância dos fatos que estão acontecendo. Tá, nós devemos combater o adversário, sim, mas com polidez, com educação. Quer dizer, essa coisa que é estética, mas essa estética é colocada acima do dever moral de morrer, de oferecer a sua própria vida. Eu não estou dizendo para matar comunistas, eu não estou dizendo para prender comunistas, eu estou dizendo para denunciá-los 24 horas por dia. E daí vai aquela besta daquele Rodrigo Pedroso e o Olavo quer que a igreja seja um think tank comunista, anticomunista. Não sou eu sua besta, é Pio XII, é Pio XI, é Nossa Senhora. Você acha o seguinte, que Nossa Senhora desceu do céu para falar do perigo dos erros da Rússia que iam se espalhar pelo mundo inteiro. Um mês depois do aviso dela, estourou a Revolução Russa e começou a matança de cristãos, que não parou até hoje. E vocês estão lá rezando, fazendo retiro. E não quer que eu chame de boiola? Olha, eu chamo de boiola por caridade. Porque eu devia dizer, são traidores e cúmplices do inimigo. É isso que eu deveria dizer. Mas eu não digo isso porque eu sei que isso não está nas intenções dele, pelo menos não está na intenção da maioria. Se bem que pode ter gente lá infiltrada. Recentemente, saiu um depoimento de uma senhora chamada Bella Dodd, que tinha já escrito um livro de memórias a respeito da participação dela na espionagem comunista, mas tem um detalhe que ela não tinha contado no próprio livro e que recentemente divulgou, que foi a infiltração maciça de gente da KGB dentro da igreja, mas desde os anos 30. E ela mesma disse, eu pessoalmente coloquei 1.200 pessoas lá dentro. Ou seja, vocês já pararam para examinar quantos desses cardeais liberais, desses caras que vêm falar com
voz adocicada a respeito do adversário. Quantos desses são agentes infiltrados da KGB? Quantos outros que não são agentes, mas são pagos, são venais, foram corrompidos? E quantos outros que colaboram, sem nem mesmo receber dinheiro, colaboram por covardia? Já pararam para pensar quanta dessa gente, né, colaborou para que se realizasse aquela coisa abominável, aquela abominação do Pacto de Médici, que é a igreja colaborando com o comunismo, silenciando com o comunismo, em troca de quê? De 2 arcebispos ortodoxos participar do Concílio Vaticano II. Você acha que vale a pena? Olha, você me manda 2 convidados e eu silencio sobre o maior crime do século. Eu silencio sobre a matança àquela altura. Já eram 50 milhões de cristãos. Você procura as atas inteiras do Concílio Vaticano II, a palavra comunismo não aparece. É gente desse tipo que está na Opus Dei. Muitos enganados, achando que a obrigação deles é apenas, né, rezar e fazer retiros e acreditando na seguinte coisa. Aí só tem 2 alternativas para a igreja. Tem a igreja esquerdista, militante, e tem a igreja apolítica. Ou seja, a igreja não pode fazer política em defesa própria. Ela não pode fazer política cristã. Ora, meus filhos, o que determinou o rumo das coisas na Europa depois da Segunda Guerra foram os partidos chamados democracia cristã. Foi a democracia cristã que impediu, os partidos da democracia cristã que impediram que a Europa Ocidental caísse sob o domínio dos comunistas. Agora, se tivesse, por exemplo, Konrad Adenauer, diz, não posso fazer política, não posso usar minhas tantas mãozinhas nisso aí, eu vou para casa vou rezar o terço e fazer retiro. Os comunistas teriam tomado a Alemanha inteira. A mesma coisa na Itália, a mesma coisa na França. De Gaulle, vocês não vão dizer que vocês são mais católicos do que De Gaulle, que era um homem que ia na missa, confessava e comungava todo dia. Ele jamais parou de combater isso aí. Ele se arriscou no combate contra os nazistas, se arriscou no combate contra os comunistas, até o último dia do mandato dele. Ele só foi para casa rezar quando saiu da presidência, já estava velho, caindo aos pedaços, daí tá bom, agora eu não tenho mais força do que uma velhinha, então eu vou fazer serviço de velhinha, eu vou lá rezar o terço só e pronto. Agora vocês não, vocês já se aposentam aos 18 anos de idade, entram no aposento, agora vão fazer retiro, pensar só em coisas espirituais, não vou sujar minha mão nessa coisa nojenta de ideologia, de luta política. Eu digo, ora, meu Deus, isto é a raiz da corrupção, isso é conversa do demônio. Se Nossa Senhora quisesse discrição, quiser que todo mundo vá para casa só para rezar o terço, ela não teria vindo do céu para fazer essa barulheira que fez em Fátima. E depois tanta gente tentou abafar. Então, olha, comi quase metade do programa falando disso, mas merece. Olha aqui, Marcos, com todo o meu respeito, a atenção, a simpatia que você me merece. Os caras são boiolas, sim. E digo isso não para condenar, eu digo isso para educar, para que eles acordem, porque tem gente muito boa lá, eu mesmo conheço. Alguns dos meus melhores amigos estão lá no Opus Dei, são gente boníssima. Só que é o seguinte, acordem, gente, vocês não estão cumprindo o seu dever. Vocês estão deixando gente que não tem nem dinheiro, nem poder, nem meios de difusão, lutar sozinho no campo de batalha enquanto vocês ficam dentro de casa rezando. Então, tem que dizer para eles como Jesus Cristo disse. O que você vem aqui fazer as suas oferendas? Vai primeiro acertar a tua dívida com o teu irmão. Vocês têm uma dívida com Graça Salgueiro. Vocês têm uma dívida com o pessoal do Farol da Democracia. Vocês têm uma dívida comigo, pô, até comigo. Né? Quando vão pagar essa dívida? Quando vão manifestar publicamente o seu apoio? Dizer assim, Carpinha, já gostamos muito do senhor, mas não queremos aparecer na sua companhia. Isso aí é boiolice, minha gente. Então, vão na casa da Graça Salgueiro oferecer sua solidariedade e não escondam a solidariedade. Porque esconder a solidariedade àquele que está lutando contra os inimigos do Cristo é trair o Cristo novamente. Tá certo? Nem espera o galo cantar. Antes do galo cantar, o nego já... Né? Já fala, não conheço, não sei. Deixa eu lá de Carvalho, não sei quem é. Graça Salgueiro, não sei quem é. Farol da Democracia, não sei quem é. Heitor de Paulo, não sei quem é. Júlio Severo, não sei quem é. Não ando com essas pessoas porque eu sou uma pessoa bem educada, né, bem vestida, bem falante,
Eu sou contra o comunismo. Mas isso aí, a atitude desses caras, é que nem tem um amigo meu aqui nos Estados Unidos que diz o seguinte: diz assim, chega o sujeito e estupra a tua filha, você tem 3 filhas, chega o sujeito e estupra uma, e daí você chega pro cara e fala, olha, nada de pessoal contra você, tá certo? Nós respeitamos a sua atitude, tá certo? Mas nós protestamos contra o que você fez com essa menina e nós nos opomos categoricamente a que você estupre as outras duas. É assim que eles combatem. E querem que eu faça o mesmo. E quando eu não faço, dizem, ele é muito radical. Pois um dia estava eu na reitoria, a reitoria de uma universidade protestante, eu não vou dar o nome do desgraçado, porque ele já se queimou suficientemente. Então, o reitor, que é um reitor odiado por toda a esquerda por ser um direitista, está lá, no mesmo momento que eu vou visitá-lo, por uma coincidência, está lá um bando de esquerdistas também fazendo uma visita. Então ele me apresenta para os caras, esse que é o cara, o homem mais direitista do Brasil. Como querendo se limpar dele, eu não sou tão direitista assim. Comigo vocês podem contar, eu sou um homem educado, jamais vou fazer essas maldades com os veículos. É assim que esses desgraçados criam o rótulo com que a esquerda depois vai me carimbar, chamando de extremista. Extremista, que eu saiba, é quem prega medidas extremadas. Eu nunca preguei nenhuma medida extremada contra comunista nenhum. O que eu prego é que a gente deve falar contra ele. Eu nunca disse que devemos prendê-los, que devemos bater neles, bem que às vezes merece apanhar. Tá certo? Mas se eu tiver que bater algum comunista, eu vou bater pessoalmente. Eu não vou mandar a polícia atrás dele para bater. Isso é outra covardia também. Tá certo? Então, nunca preguei nada de extremado contra ninguém. E nem medida extremada de maneira alguma. Aliás, eu raramente dou sugestões quanto ao que se deve fazer em política. Eu me limito a analisar o que está acontecendo. É isso. E falar a favor das coisas que me parecem boas e contra as que me parecem más. Mas nunca na clave do planejamento. Eu não tenho planos políticos para oferecer. Eu não tenho uma ideologia para vender, minha vida. Então, como é que eu posso ser extremista, meu saco? Agora, esses caras são essas pessoas omissas, você está entendendo? E cúmplices passivas são essas que fazem com que o rótulo de fascista a fascista, extremista, etc., possa ser grudado facilmente em qualquer pessoa que não seja tão covarde quanto ele. Quer dizer, qualquer um que fale, né, e fale com a veemência devida, passa a ser extremista. Vocês são culpados disso, gente da Opus Dei. Então, vocês é que me devem não somente desculpas, mas reparações. Vocês devem a mim, a Graça Salgueiro, a todas as pessoas valentes que têm corrido o risco para defender vocês. Nós, sem recursos, sem meios nenhum, nós defendemos vocês. Vocês jamais nos defendem. Mas, dizem, nós admiramos muito o senhor. Pega essa sua admiração e enfia no cu. Você está entendendo? Ou tu vem lutar junto comigo, ou não diz que me admira, porque eu não preciso de admiradores, porra. Aqui, tá aqui minha mulher me ama, minha filha me ama, meu filho me ama, meu cachorro me ama, meus amigos me amam. Acabou, eu não preciso de tanto amor assim, eu não preciso de admiração. Quem precisa ser admirado por todo mundo é líder de massas, é Adolf Hitler, é Stalin, é Che Guevara, é esses que querem ser amados. Eu tô cagando pro seu amor, meu filho. Eu preciso de companheiros de luta, gente que vem aqui se arriscar junto comigo. Como eu me arrisquei minha vida inteira. Minha vida inteira não, pelo menos nos últimos 15 anos. Antes eu era burro demais para entender que precisava fazer isso. Não foi por covardia, não, foi por burrice. Agora que eu percebi o que tem que fazer, não me interessa se tu é valente ou covarde, tu vai ter que lutar do mesmo jeito, porra.